Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem, hoje vamos falar um pouco do comércio. Saíram dados do IBGE e o comércio vai muito bem, obrigado, terceira alta consecutiva. E vamos tentar entender o que está acontecendo com o comércio, por que ele está crescendo, mesmo com essa Selic elevada. Então, o tema do vídeo de hoje é o comércio no mês de março. Bem, gente, antes de tudo isso, eu gostaria de pedir para todo mundo aí que chegou nesse vídeo e não está inscrito no canal, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. De terça a sexta-feira, às 14 horas, sai sempre um vídeo de 10 minutinhos explicando algum tema que aconteceu no dia na economia brasileira e economia mundial. Mas vamos já para o tema do dia, porque a gente teve a divulgação da pesquisa de comércio pelo IBGE. E o comércio subiu 0,8% nesse mês de março. É a terceira alta consecutiva. Nesse ano de 2025, segundo os dados do IBGE, a gente não teve nenhum momento em que o comércio teve queda. A gente teve uma queda observada em dezembro, mas a partir daí a gente teve alta em todos os meses do ano de 2025, ou seja, o comércio está indo bem. Mas se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, o comércio estava melhor ainda. Então o comércio está bem, mas não está tão bem quanto estava no ano anterior. Por isso que você tem até uma desaceleração nos dados em 12 meses. A gente estava em 3,6% no acumulado em 12 meses no mês de fevereiro, e agora a gente chega em 3,1% nesse mês de março. Então o comércio vai bem, não está tão bem quanto estava no ano passado, mas ainda mostra um fôlego da economia brasileira, mesmo com o Banco Central, o Copom, tentando derrubar a economia brasileira na marretada via Selic, né? Vamos ver da onde que está vindo essa alta do comércio, porque a gente tem o gráfico que a gente está colocando aqui agora para vocês, para falar os principais ramos, não são todos os ramos medidos, mas os principais ramos que eu selecionei aqui para vocês olharem. Ó. A gente teve uma alta de 0,4% de hipermercados e supermercados, tecidos e vestuários subiram 1,2%, móveis e eletrodomésticos foi a única queda mais expressiva aí desses itens que eu selecionei, artigos farmacêuticos 1,2%, equipamentos de informática alta de 3%, veículos e peças alta de 1,7%, e material de construção a gente teve alta aí de 0,6%. Primeira coisa então, a gente vê que você teve alta em quase todos os ramos, e principalmente supermercado e hipermercado subiu, tecidos e vestuários subiram, artigos farmacêuticos daí engloba também, por exemplo, cosméticos, perfumaria, não é só remédio que a gente está olhando quando a gente está falando desses artigos farmacêuticos. Então, isso aí tem bastante o defeito da renda. Ontem mesmo eu estava falando da questão aí de como o salário mínimo, aumentando em termos reais, ajuda na economia como um todo. Ouviu aí, meu amigo, que está querendo congelar o salário mínimo? O salário mínimo ele ajuda bastante, inclusive aquece o setor de serviços como um todo. Lembrando que o comércio é um ramo do setor de serviços. Então a gente vê que o brasileiro conseguiu uma coisa bem rara esse mês aí de março, que além de sair para se divertir um pouco, ele conseguiu comprar uma coisinha. Isso aí, por exemplo, durante os anos de governo Bolsonaro, era quase que impossível, porque o mês que o serviço subia, o comércio caía e vice-versa. Agora, pelo menos aí durante o governo Lula, a gente vê que por muitos meses a gente consegue observar o setor comercial e o setor de serviços subindo no mesmo mês. Então o brasileiro está conseguindo, por causa do aumento do salário mínimo, comprar alguma coisinha para ele e, ao mesmo tempo, fazer uma atividade de lazer, ir num barzinho, num restaurante, ir num cabeleireiro, numa manicure, num pedicure. Então ele está conseguindo fazer essas coisas. O salário mínimo aumentando em termos reais força os outros trabalhadores que não recebem salário mínimo, mas recebem próximo, por exemplo, a negociarem seus salários com base no aumento do salário mínimo. Então o que é que acontece? Você vê aí o sucesso das negociações salariais, mais de 80% acima da inflação, ou seja, com ganhos reais. Então você tem que o brasileiro está conseguindo aumentar a renda em termos reais, está conseguindo ter um dinheirinho a mais
com esse dinheirinho a mais ele vai lá e compra uma camiseta, como você vê aí, tecidos e vestuário subiu bastante, inclusive por causa das taxas das blusinhas, que foi tão criticada. Infelizmente, a gente tem aí que proteger o pátio industrial de tecidos e vestuários, porque a concorrência era muito desleal. Então você tem aí que o tecidos e vestuários está se recuperando mês após mês, muito porque agora tem essa taxa que torna mais caro o produto chinês, o brasileiro vai acabar tendo que priorizar o produto brasileiro. Cara, não tem jeito. Economia se faz assim. Quando você tem uma indústria, não é que nem no caso do Trump, que quer fazer a indústria surgir do nada, porque taxar e daí a indústria vai para lá e surge do nada. Não, a gente já tem indústria aqui, então protege ela um pouquinho para deixar as coisas um pouco mais justas. Daí ela compete mais ou menos com os mesmos preços na China. Então você vê aí que também que essas taxas das blusinhas, por mais polêmico que pode ser, ela tem ajudado aí o setor de tecidos e vestuários. E o setor que acaba preocupando um pouco é o de móveis eletrodomésticos. Antes da gente entrar nele, vamos falar assim, porque assim, a Selic está fazendo efeito? Parece que nem tanto. O lugar que talvez a Selic já tenha se mostrado um pouco mais de efeito é de móveis eletrodomésticos, que tem todas as características de um ramo que a Selic faz efeito antes dos outros, porque a Selic tem duas maneiras de gerar efeito. Primeiro é aumentando o custo de crediário e de financiamento de um bem. E móveis eletrodomésticos, as pessoas não compram à vista na maioria das vezes, elas parcelam. Então, reduz o número de parcelas que a, que a loja disponibiliza para você comprar uma TV, uma geladeira, por exemplo. E se você comprar com juros, os juros ficam mais elevados. Então, é normal você imaginar que móveis eletrodomésticos sintam o peso da Selic. Só que a gente vê que setores como material de escritório que teve alta e automóveis principalmente que teve alta, não estão sentindo tanto o efeito da Selic. Ou seja, mesmo com a Selic alta, mesmo com o custo de financiamento de um carro elevadíssimo, hoje por causa de uma Selic a 14,75% ao ano, uma Selic pornográfica, a gente tem que o pessoal está comprando carro. Mesmo assim, você vê então que parece que nesse setor a Selic não está gerando efeito. O de material de escritório também não. E o que é material de escritório? É eletrônicos como computador, celulares, notebooks, uma webcam, um mouse, um pendrive, um HD externo. É isso que é esses materiais de escritório. Não é só caderno, não é só fichário, não é só caneta, não. O grosso mesmo tá na questão aí dos eletrônicos que se compra aí, que você tem no escritório, né? É mais ou menos aquilo que você acha naquela grande papelaria, que eu não vou falar o nome, mas que todo mundo sabe qual que tem tudo quanto é canto de São Paulo. O que você acha lá dentro é o tal do material de escritório. Então você vê aí que a Selic parece que só está gerando efeitos nessa questão dos móveis eletrodomésticos. E a gente tem que ver também se talvez não seja somente sazonal essa questão aí dos móveis eletrodomésticos, que você tem então uma queda agora e no mês seguinte você cresça. Então parece que a Selic ainda não está afetando esses custos de financiamento, por exemplo, agora. É que a Selic pode afetar isso, e a Selic também pode afetar, mas aí é no longo prazo, depois de 9 meses mais ou menos, e esse é o grande risco que tem que ser apontado dia após dia, que quando isso chegar, daí não vai ser por falta de aviso, é que a Selic dificulta o nível de investimento. A Selic faz com que você tenha uma queda na demanda futura, porque os empresários perdem a confiança, e se eles perdem a confiança, eles contratam menos pessoas, gastam menos recursos para pagar salários, o que reduz a renda. Então a Selic no longo prazo ela tem o efeito de aumentar desemprego, reduzir a renda, e aí sim ela vai fazer efeito na economia como um todo, porque daí as pessoas com menos renda e com mais medo do desemprego gastam menos em serviços e gastam menos no comércio. Então, esse é mais ou menos um resumo do que foi o setor comercial agora. Você teve um aumento considerável, terceiro aumento do,
do ano, puxado pela renda extra que as famílias estão tendo, seja via aumento do salário mínimo, seja via aumento das suas remunerações nas negociações salariais que estão ocorrendo. E a Selic parece que não está gerando tanto efeito. Se está gerando algum efeito, a gente só está conseguindo observar ela nos móveis eletrodomésticos. Nos demais, até setores que são mais sensíveis à Selic ainda estão respondendo bem com o aumento de vendas nesse mês de março. Tá certo? Bem, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, dá um like aí. Se você esperou até agora para ver o vídeo inteiro, para saber se inscrever no canal, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa para eu falar? Coloca nos comentários. Quer fazer alguma crítica, algum levantamento também? Coloca nos comentários. E a gente se vê amanhã. Perdão, gente. A gente se vê amanhã, antes da gente sextar. Tá certo, gente? Um abraço e até amanhã.